Olá, seja você muito bem-vindo ao Na Hora a Gente Junta, eu sou o Rafa França e hoje a gente tá aqui pra ver um vídeo sobre Big Brother, né? Tava tendo todo aquele lance lá um tempinho atrás sobre a Vanessa Lopes, que ela começou a achar que era tudo um esquema, que o jogo era tudo sobre ela e... E ela acaba mencionando, né, o 1984, que é da onde vem o nome Big Brother, o olho que tudo vê, né? Então a gente tá aqui pra ver um videozinho aqui do PH Santos, né? Um cara já mais estudado, assim, pra explicar o real significado do Big Brother em 1964, em 84. 1984, o livro de George Orwell, blá, 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 George Orwell. Pois não é que Vanessa Lopes, participante do BBB 24, está vendo coisas nas paredes da casa? Vendo coisas ou será que ela realmente está certa a respeito do que faz o grande irmão, o Big Brother? Vou falar sobre isso e também explicar um pouco de como a obra 1984 se relaciona com o BBB. Vou corrigir algumas coisas que Vanessa Lopes falou, mas trazer alguns pontos a partir da observação dela que eu acho que são bem interessantes. E assim a gente pode explorar um pouco mais essa questão. Antes, se inscreva no canal e deixe também aquele like. Vamos lá. Já deixem aí o seu like também aqui, caso vocês curtam. Se você... Já deixa o like prévio. Se vocês não curtirem, vocês podem tirar, mas já deixa o like aí agora no começo, que é pra não esquecer. E eu tenho certeza que vocês vão curtir. Primeiro, Pô, vamos ao que ela disse. O livro que é baseado nesse programa, diz ela, 1900 e alguma coisa, 1900 não sei o que, mais precisamente ela diz isso. Recebi de uma pessoa que eu ficava de Recife que mandou para mim o livro. É porque é o destino, me mandou o livro e me contou sobre a história, que é uma sociedade que vê tudo, então você não tem privacidade, tudo seu é visto, enfim. E aí tem o grande irmão que vê tudo. eu acho muito engraçado esse pessoal que acredita muito em destino, assim. Porque existe uma clara diferença entre o pessoal que, tipo, acredita em destino e o pessoal que acredita muito em destino. Porque pra esse pessoal, absolutamente tudo é um sinal, tá ligado? Tudo é alguma coisa, tudo, pô, porque há 3 anos atrás, tá ligado? É muito bizarro e tem um trecho muito engraçado desse BBB que eu tava vendo no Twitter, que acho que ela e mais duas minas lá, e elas estão falando, pô, qual é a sua música preferida? E elas começam a cantar a música e, nossa, a música é um sinal e não sei o que, cara, é muito bizarro. E aí tem o grande irmão que vê tudo, o Big Brother que vê tudo. Fecha aspas. Confuso, né? Mas enfim, aqui tem uma confusão de o que inspira o que, né? Mas tem uma boa observação sobre o que é o Big Brother dentro do Big Brother Brasil. Ela diz muitas outras coisas em outros papos, mas entendo que eu vou me ater a isso porque o resto não me interessa. Quando Vanessa fala sobre o livro 1900 e não sei o que, ela está se referindo ao livro 1984, escrito por George Orwell. Ela fala que o livro é baseado nesse programa, mas é o contrário. 1984 foi lançado em 1949, bem antes da estreia do BBB em 1999, lá na Holanda. BBB, como vou chamar o programa para separar do termo Big Brother, é baseado em um termo que está contido no livro 1984, o termo O Grande Irmão em português, o Grande Irmão que tudo vê. Mas se você gosta ou não, 1984 é um marco literário, um dos livros mais vendidos e mais comentados até hoje, e eu diria que também um dos livros menos lido e mais conhecido. Tem muita gente que tem esse livro, mas não leu. O autor, ele define no livro um futuro distópico, ou seja, um futuro exagerado e catastrófico, onde a vigilância e o controle são a norma. Lá seguimos o personagem Winston sob os olhares de um governo totalitário e cruel, além de câmeras e gravadores. Peraí. O personagem Eu tô vendo aqui no cantinho, pô, agora o meu bagulho ficou em cima. Caralho, teve um filme de 1984 que foi lançado em 1984. Eles tiveram todo esse planejamento mesmo. Porque, cara, é uma coisa que eu admiro quem tenha feito. Winston sob os olhares de um governo totalitário e cruel, além de câmeras e gravadores que estão em todos os lugares e criam uma certa paranoia em quem vive naquela realidade. Existem também ministérios. Isso é muito louco, né? Porque, tipo assim, o pessoal fala sobre como a Vanessa Lopes pirou, tá ligado? E como ela saiu, mas. Cara, imagina você. É um bagulho realmente assustador, assim, sabe? Você está sendo visto o tempo todo. E tudo bem, pô, no Big Brother você foi lá de boa vontade, né? Mas.
Pô, imagina isso, você fica, tipo, meses dentro daquela casa enfurnado com um monte de gente que você não conhece. E, pô, todo mundo tá vendo o que tá acontecendo com você, sabe? Tipo, pô, você não pode dar um cagão no banheiro ali e as pessoas estão vendo, sabe? Então, eu lembro que existem até discussões lá na internet que é tipo, e essas discussões são sempre tipo, pô, você transaria no Big Brother? Porque a sua mãe pode estar vendo, né? Aí você vai transar e a sua mãe tá vendo? Porra, que coisa, que incômodo, né? Critérios específicos para a manutenção daquele governo. Um deles é o Ministério da Verdade, que literalmente reescreve ou apaga livros, notícias e acontecimentos reais. No livro, Big Brother, ou Grande Irmão, é essa vigilância onipresente, são os olhos desse governo. E aqui o pensamento de Vanessa tá correto, tá vagamente correto, mas tá correto. Ela diz ter visto na parede da casa informações relevantes para o jogo. Em 1984, as paredes falam e ouvem, como no Big Brother também. As paredes ali têm câmeras, então nós estamos ouvindo aqui dali e nós também falamos, não necessariamente através das paredes. Obviamente que a viagem egóica de Vanessa de achar que tudo é sobre ela não faz sentido, mas a comparação com o livro, nesse quesito da parede, por incrível que pareça, sim, é isso que eu quero dizer. O Big Brother tanto ouve quanto transmite, e faz isso através das teletelas. Isso eu tô falando no livro, tá? Que são grandes telas que substituem paredes, janelas, ou seja o que for, e que passam uma programação personalizada aos moradores daquela realidade. Ela às vezes se comunica, né, a teletela, diretamente, como faz o apresentador do BBB ao entrar na casa através de uma tela enorme, muito parecida com a descrição da teletela. Ou seja, Vanessa, como eu disse, está certa, mas o único problema dela é não ter lido o livro e só ouvido seu amigo de Recife falar sobre. Ela sabe um resumo errado a partir de um princípio correto, e isso a faz chegar a conclusões igualmente tortas, né? Não vou dizer erradas, mas sem profundidade, sem a complexidade que ela poderia dar a esse início de pensamento. E isso também a faz ficar olhando para uma parede e ver de fato um significado. Não tem. A parede que ali significa algo é a tela do apresentador. Cara, é o velho ditado, porra. Se você for louco o suficiente, tudo tem um significado. Se você tiver. Se você tiver vontade o suficiente de que aquilo signifique alguma coisa, você vai dar o seu significado pra aquilo, tá ligado? E é isso, tá ligado? É isso. Se você olhar pra parede em branco durante muito tempo, em algum momento ela vai te dizer alguma coisa. Não tem. A parede que ali significa algo é a tela do apresentador. Um apresentador que vai lá, que dá discursos, que fala com ele, que o discurso é dúbio e por aí vai. Isto posto, eu afirmo, leiam livros. Não somente as capas. E não somente os resumos. E não somente ouvir falar dos amigos. Leia livros. Inclusive os que eu estou indicando aqui na descrição. A linguagem, o idioma lá do contexto de 1984 é usada também para controlar. Tudo é usado para controlar, mas a linguagem, o idioma também. Há lá um idioma projetado para limitar a expressão de ideias subversivas, que é chamado de novilíngua. Perceba como... Isso é bastante interessante. Existe toda uma pesquisa, né, sobre como a língua que a gente fala, ela define como a gente pensa de verdade, né? Tanto às vezes por existir uma palavra específica para alguma coisa em uma língua e não existir em outra. E, pô, a maneira como você consegue como você consegue se comunicar mesmo, né? Ela modifica a maneira como você é ouvido, desde, pô, línguas diferentes até as gírias que você usa. Isso pode passar alguma mensagem. E isso não, tipo, não é só a forma para além do conteúdo, porque muitas vezes você pode falar de uma maneira totalmente diferente e o seu conteúdo ser extremamente bom, mas às vezes a forma também afeta o conteúdo. E isso é algo interessante. Como no BBB, as pessoas levam punições se falarem coisas absurdas demais, bem como comentar algumas questões, como sobre marcas que não patrocinam a emissora. Em resumo, qualquer coisa que a Globo não deseja que seja comentado poderá, e na verdade,
ser passível de punição. Há, por exemplo, a mudança de signos. Dinheiro vira estaleca. Uma pessoa que é omissa vira planta, que é uma figura de linguagem muito mais simples do que a palavra omissa. Eliminação vira paredão, que é ressignificado por sua vez. Lembremos que paredão é inicialmente um local onde as pessoas iam para serem fuziladas. Portanto, a nova língua no BBB é uma espécie de limite de comunicação, mas limitando essa comunicação a um nível um pouco mais baixo. E, portanto, é um limite do poder de reflexão de alguns assuntos. E também por isso de controle, já que deixa no ar a ideia da eliminação sumária do programa, mas substitui por uma palavra dúbia e subjetivamente mais branda. Paredão vem de parede, mas ao mesmo tempo, para quem estudou determinadas coisas, passou por determinados conhecimentos, paredão significa eliminação, morte, fuzilamento, genocídio. E aí o que seria o Big Brother, né? Principal termo do livro. Lá dentro da casa, de maneira completamente equivocada, eles se chamam de Brothers e Sisters, o que não faz nenhum sentido. O Big Brother... Eu lembrei de tava vendo recentemente, né, que um dos antigos participantes, ele... acho que nunca tinha ouvido falar sobre o 1984, e ele achava que o nome do Big Brother era realmente porque nós somos todos irmãos, porque a gente briga, mas estamos todos dentro da mesma casa, então nós somos como grandes irmãos, nós somos o Big Brother. Na verdade, a personificação do partido totalitário no livro 1984. Logo, ele é o controle governamental, as câmeras, os áudios, tudo que vê. Portanto, o Big Brother em si está mais próximo da Globo e da audiência, no caso nós, do que de qualquer pessoa que esteja lá dentro. Pode-se argumentar que o líder da semana é o grande irmão, mas não é. Ainda que possa ver parte das câmeras, né, ele tem um monitor nos seus quartos, ou no seu quarto, melhor dizendo, ainda que possa votar para mandar para o paredão, ele é alguém apenas designado por uma dinâmica criada pelo verdadeiro grande irmão. É mais um ministro de algum dos vários ministérios que tem lá em 1984, que vem ser a personificação de parte das funções do grande irmão. Dentre elas, sugerir uma pessoa a ser eliminada do jogo. Quem elimina somos supostamente nós. E eu digo supostamente porque acreditamos na Globo, assim como vários moradores de 1984 acreditam no cuidado que o grande irmão os oferece. Sendo assim, o Big Brother se divide entre Globo e audiência. Como a imagem do grande irmão está por toda parte e nós temos olhos ativos por todas as câmeras, somos o grande irmão que observa a todos, conforme diz o lema do livro. O grande irmão está observando você. O problema nesse caso é que também somos manipulados pela Globo, pois temos várias câmeras, mas não temos exatamente todos os momentos. É diferente. Isso é uma coisa interessante aí, que dá pra fazer esse paralelo com o que o livro quer falar, né? E o que o programa faz, né? Porque e não só com o programa em si, mas com a própria vida real, do tipo que quando você tá assistindo ali o programa pela Globo, você tá à mercê do que a edição quer te mostrar, né? Então existe até... Eu tenho acompanhado o Big Brother pelo Twitter, porque o pessoal gosta muito de falar sobre o programa lá. E o pessoal fala, né, sobre como, pô, quando você tá vendo ali pela Globoplay lá, que você pode escolher a câmera e tudo mais, você vê uma coisa, mas na hora da edição, às vezes ela escolhe outra, porque a edição escolhe os seus protagonistas, né? O Globo escolhe os seus protagonistas. E isso é até interessante que dá pra gente passar pra própria mídia em si, sabe? E é outra coisa de Twitter, enfim, que tava comentando lá, né, que, por exemplo, tá tendo toda a guerra de Israel e Palestina, e obviamente os palestinos são vítimas ali, né, e, pô, eles estão passando por um regime de apartheid ali, mas toda a mídia ali sempre coloca como dois lados iguais, sempre tem esse dois ladismos sobre a coisa, e é muito por conta também que Israel tem o apoio dos Estados Unidos, então é interessante o quanto que você fica à mercê da mensagem que os outros estão te passando, sabe, que a mídia tá te passando, e você não exatamente tem a verdade. Isso é uma coisa que é bom se pensar, né?
É aqui que eu uso a comparação com o Ministério da Verdade. Lá em 1984, esse ministério remonta as notícias de um jeito que fique bom para o partido. É como se fossem os editores do programa criando montagens perfeitas para que histórias sejam contadas de maneira conveniente para a audiência. Por exemplo, salvo engano, no primeiro programa mesmo do Big Brother, desse 2024, já tentaram elevar a imagem da Vanessa, da Yasmin Brunet e da Vanessa Camargo, mostrando, portanto, que a Globo tem um viés de não queimar essas pessoas que aqui fora são famosas. Então, ainda que vejamos o ao vivo, a manipulação das câmeras, cortada ali para cá, também é uma montagem e, portanto, uma manipulação da verdade. Inclusive, parte da função do Ministério da Verdade é que, caso uma pessoa infrinja as normas, ela é apagada da existência daquela realidade. Tal como é feito com quem aperta o botão da desistência lá no BBB ou quem é expulso pela produção por algum motivo que seja. O integrante é, assim como um ser humano ali em 1984, apagado da existência daquele contexto, completamente retirada daquela realidade. Perceba como, a partir das comparações, a jovem Vanessa Lopes até tem uma linha de raciocínio que seja permitida. Isto é, quando ela faz a comparação do BBB com o Big Brother do 1984, isso é permitido, faz total sentido. O problema é como isso é feito e a partir de como isso foi feito, ou seja, ela parte de um local de desconhecimento da obra original e também de demais detalhes que a façam refletir de fato e não só jogar palavras de modo que quase se organizem em uma reflexão. E mais do que isso, ela é assertiva. E uma coisa que aprendemos em 1984 é que não tem como ser assertivo diante do que o governo, isto é, o Big Brother, está passando, está jogando para as pessoas. Aí ela perde coerência quando não entende o objeto, no caso o livro, e passa a ver o que não existe em uma parede. Quando se conclui sobre arte, a coisa degringola completamente. Sim, as paredes do BBB falam, mas falam de um ponto de vista mais geral, jamais apenas para Vanessa. Ora só. Fala, por exemplo, através da decoração dos quartos mais fantasiosos, que buscam, talvez, gerar um agrupamento de pessoas a partir daquela temática. Ou decorações mais rebeldes, que também tendem a juntar pessoas mais rebeldes, que se identificam com aquele modo, né, de interpretar, com aquele modo de ver o mundo e, por assim, se agrupem e comecem a criar um tipo de caos. Olha só que interessante, né? A própria decoração dos quartos já monta esses pequenos grupinhos, né? Então, pô, você pode ter chegado lá no programa, né, do BBB, mesmo sem conhecer ninguém, mesmo sem saber quem você vai ser amigo e tal, e olhar pela decoração do quarto e pensar, pô, esse quarto aqui é legal, vou dormir nesse quarto, e pelo quarto que você tá dormindo já criar alguns núcleos ali, sabe? Isso tipo assim, não é sem querer, obviamente é pensado, sabe? Mas a gente não para pra pensar nisso, sobre como isso já cria alguns grupos, e esses grupos acabam indo uns contra os outros justamente pra gerar conflitos. E, cara, é realmente muito... Como o próprio PH tá dizendo aí, é uma manipulação da verdade, né? Uma manipulação do seu próximo passo. Se agrupem e comecem a criar um tipo de caos. Agora, pensar que uma parede está falando exclusivamente com a pessoa, aí é querer demais da ideia de que BBB é exatamente o livro 1974. Não é. Tem ideias, mas não é. Agora que eu reparei que a minha câmera deve estar em cima. Para finalizar, trago um paralelo derradeiro com o final do livro e o que geralmente acontece quando as pessoas são eliminadas pela audiência do BBB. No clímax da história, a luta de Winston, o protagonista, contra o regime opressivo do Big Brother, chega a um fim trágico e revelador. Após ser capturado pela polícia do pensamento, o Winston é submetido a intensos e brutais métodos de tortura e reeducação no Ministério do Amor. O objetivo é não apenas puni-lo, mas reprogramar completamente o seu pensamento e as suas emoções, erradicando dessa maneira sua capacidade de resistência ou mesmo de pensamento independente. O momento mais sombrio ocorre na sala 101, onde o Winston é confrontado com seu maior medo, o que o leva a atrair o seu amor, a Júlia, e a se submeter completamente ao partido, como fazem as pessoas no confessionário, votando em quem querem eliminar da casa e em dado momento tendo que votar inclusive dos próprios amigos. No fim, Winston
é quebrado em espírito e mente e passa a amar genuinamente o Big Brother, perdendo a sua individualidade e a sua humanidade. De fato, o BBB quebra a mente de quem está lá. Quebra a ponto dessa pessoa começar a ver significado em parede. De fato, ao final, até quem saiu cancelado sai amando o BBB porque traz fama, assim como aconteceu com o Winston ao virar um cachorrinho do partido. O BBB funciona como controle tanto para quem assiste quanto para quem vive lá dentro. E o requinte de nos fazer pensar como sendo nós o grande irmão é uma cereja do bolo tão boa quanto fazê-los pensar que eles são brothers. Enquanto em 1984 a vigilância é uma ferramenta de opressão totalitária que esmaga a individualidade, no BBB ela se transforma em espetáculo e em entretenimento, onde a participação é voluntária e a exposição é desejada, não é tão diferente de como nos colocamos nas redes sociais. Curiosamente, ambos refletem aspectos da nossa sociedade, a fascinação pelo olhar constante e a submissão voluntária a esse olhar constante, lembrando-nos de que, em certo sentido, todos nós vivemos, em algum grau, sob o olhar do grande irmão. Então, se você riu da Vanessa, perturbando-se porque está sendo supostamente observada pelo grande irmão, talvez você não esteja olhando tanto para ti. Vivemos, escolhemos viver, mas não fazemos a mínima ideia de como isso maltrata o juízo a ponto de olharmos uma parede e simplesmente surtarmos, tal como o rei do crime vendo um quadro branco em Demolidor. E aí, Aí, o que eu falei? Se você olhar o suficiente pra uma parede branca, ela começa a ter significado. E aí só resta o sangue, do corpo não, mas das ideias. Só resta o cancelamento e só resta rir da moça que infelizmente não leu o livro. Encerrar aqui, né? Falar com vocês. Mas bom, foi isso, né? Cara, o vídeo muito bom. Eu acho até interessante que ele causa algumas reflexões, que eu acho que é importante até dizer, né, que o George Orwell escreveu, como ele disse, nos anos 40, né? Quando existia... Nos anos 40, se eu não me engano, foi o fim ali da Segunda Guerra. Agora eu vou me perder uns pouco nas datas. Mas acredito que já seja o fim da Segunda Guerra, começo da Guerra Fria. E ele era um grande anticomunista, né? Então, todo 1984... Caralho, eu tô falando 64 a todo momento. Todo 1984 é um livro anticomunista, né? Que quer fazer ali uma crítica, né? E o George Orwell era um anticomunista, assim, ferrenho, ao ponto de que outros anticomunistas apontavam pra ele e falavam: mano, isso aí que tu tá falando é mentira, tá ligado? Tipo, porra, eu também não concordo, mas também não vamos espalhar fake news, né? Mas é interessante porque a gente olha assim pro mundo que a gente vive hoje, um mundo capitalista, e consegue ver essas coisas que o George Orwell estava falando sobre o comunismo, né? Só que de maneira que faz com que a gente pense que é voluntária, sabe? Como a mídia acaba... não exatamente... Sim, manipulando o que a gente pensa, né? Talvez não seja tão perceptível isso, mas você não exatamente tem acesso a todas as informações, assim, e não apenas isso, mas a internet principalmente, né, faz com que você crie conteúdo para as outras pessoas e faça com que você tenha que agir de certa maneira para conseguir mais views, mais likes e tudo mais. Então é muito... Fica até difícil você definir, tipo, o que é a gente mesmo e o que é tudo isso que querem que a gente seja, né? A própria Vanessa Lopes, se eu não me engano, ela faz TikTok, assim, então ela já tá acostumada a falar com o público, a ser de uma certa maneira para falar com o público. E isso é o que gera dinheiro pro TikTok, né? E para as outras empresas, assim. E tudo que nos rodeia acaba sendo referente a alguma empresa. Então, é realmente... Eu não vou conseguir elaborar agora de cabeça aqui um pensamento com uma conclusão, mas eu deixo essa reflexão aí pra vocês e talvez eu comente sobre isso em algum podcast aqui no Na Hora a gente junta, porque nós somos nossos episódios de podcasts. Então, se você curtiu, você pode ver outros reacts aqui. Esse aqui é o primeiro, mas vamos ter outros em breve. Temos reacts de trailers já, né? Estamos fazendo alguns outros vídeos com joguinhos, mas principalmente tem o canal de... mas principalmente nós temos o nosso podcast aqui comigo, Stephanie e Fabrício. E se você curtiu, não esqueça de deixar o like se você não deu lá no começo, porque eu falei pra dar no começo. E se inscreva e até mais.